Nesse vídeo, a gente vai falar sobre propósito. Propósito é o centro do nosso Canvas de projetos sociais. Mas antes da gente começar, é muito importante a gente falar o que é Canvas, não é? Canvas é uma palavra originalmente do inglês, que significa lona, tela de pintura, tela em branco, para se desenhar, pintar ou organizar uma informação. Ficou muito conhecida no mundo dos negócios a partir do Business Model Canvas, né? Do Canvas do modelo de negócio, que facilita a visão do modelo de negócio numa só página, o que antes levavam várias páginas, agora a gente consegue ver tudo numa só página. Aqui no nosso projeto, a gente vai falar sobre o Canvas de projetos sociais, que tem as suas particularidades. Ele tem essas 9 casas e nós vamos passar por cada uma delas. Mas para que serve esse Canvas de projetos sociais, né? Ele permite com que a gente tenha uma visão inteira do projeto, permite com que a gente entenda e consiga ver quais são todas as etapas e quais são todas as formas e maneiras e funções que a gente precisa para executar um projeto. Desafia a gente a ser sintético e ser direto, né? Porque a gente precisa organizar tudo isso numa folha só. E ele apoia o direcionamento das temáticas na elaboração do projeto. Então, como tudo é interdependente, facilita muito com que a gente possa entender cada partezinha, sendo que estando tudo na mesma folha, não é? Bom, esse é o nosso Canvas de projetos sociais e hoje a gente vai estar falando sobre o centro, sobre o coração desse Canvas, né? Sobre o preenchimento do coração desse Canvas, que é o propósito. Mas o que é propósito, Thay? Né? Propósito é o porquê, e eu diria até mais, né? É o para quê do seu projeto existir, né? A razão de ser, aquilo que de fato te toca, né? Aonde você quer chegar. E aqui ele precisa ser relacionado com um problema ou uma demanda de um território ou comunidade. Tá, mas como é que a gente faz isso efetivamente? E aí eu queria compartilhar com vocês algo que de fato mudou a minha vida, que é uma palestra de um cara chamado Simon Sinek, onde ele fala do Círculo Dourado, né? Essa palestra está no TED e é uma das palestras mais vistas, está no topo 10 palestras vistas, né? Um videozinho de 18 minutos, está lá, vocês podem procurar, Simon Sinek, está aí o título. E ele escreveu, né? Ele fala sobre o começar pelo porquê, e ele escreveu um livro sobre isso, que também é um best-seller, né? Mas o que esse cara fala que é tão mágico e tão importante, né? Na verdade, esse é o Círculo Dourado, né? Ele fala sobre como as organizações e as pessoas veem o mundo, né? E ele fala justamente que a maioria das organizações tem uma facilidade muito grande de falar o que elas fazem ou como elas fazem, mas às vezes nem a organização nem os próprios funcionários sabem dizer por que eles fazem, né? E aí ele dá até um exemplo na palestra, ele fala sobre a Apple, que todo mundo conhece, e ele fala, bom, o que a Apple faz, né? Imagina se a Apple fosse vender para você e ela fala, olha, a gente faz os computadores massa, muito legais, né? Como? Tem uma experiência de usuário muito bacana, né? Isso a Dell também faz, e nem por isso a gente está comprando os produtos da Dell, né? Então, é muito interessante a gente entender que a importância para que os projetos sejam, de fato, que envolvam as comunidades, que impactem positivamente as pessoas, são aqueles projetos que têm o porquê, né? Tem um cerne da questão, tem o centro deles muito claro. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos disso, porque aqui está tudo muito na teoria, né? Ele fala muito da importância do começar por quê, né? E vamos começar do centro, e não de fora para dentro. Vamos começar daquilo que nos toca, bem dentrinho, né? Então, começando com o primeiro exemplo, vamos falar da Apple, né? A Apple, ela é uma organização que tem como propósito, né, desafiar o status quo, ou desafiar o estado comum das coisas. E aí, como ela faz isso? Ela faz produtos muito bonitos e muito fáceis de usar, como a gente conhece muito bem. E o que ela faz? Computadores, celulares, tablets, enfim. Outro exemplo, a Disney, todo mundo conhece também, né? Qual é o porquê, o para quê da Disney, né? O propósito da Disney é tornar as pessoas mais felizes, né? E como que ela faz isso? Através da imaginação, da magia, da criatividade. E o que ela faz? Desenhos animados, filmes, produtos, cria experiências como os parques, enfim. Vamos para uma coisa mais local?
queria compartilhar com vocês esse projeto de uma amiga muito querida, da Regina Celli, do Favela Orgânica. É um projeto lá do Rio de Janeiro, do Morro da Babilônia. E a Regina tem uma história muito interessante com os alimentos, né? E qual é o propósito da Regina, né? E qual é o propósito do Favela Orgânica, na verdade? É modificar a relação das pessoas com os alimentos. Ela conseguiu identificar que as pessoas tinham uma relação muito ruim com os alimentos, de muito desperdício, e ela queria que as pessoas modificassem essa relação, né? E como é que ela conseguiu e consegue fazer isso? Ela faz conscientização das pessoas sobre cada etapa da alimentação, desde a plantação até a da colheita, da cozinha, do reaproveitamento de casca, de semente. Ela passa por todo esse processo até a compostagem de novo, né? Até a comida se transformar em mais comida. E o que ela faz? Ela faz oficinas, faz cursos, dá palestras, já fez programas de televisão, e ela tem um restaurante comunitário. Vamos para outro exemplo? Outro exemplo de um amigo, do Matheus, que é o Mora Digna. E o Mora Digna é uma organização que promove serviços de arquitetura e de engenharia para pessoas de baixa renda, ou pessoas em situação de vulnerabilidade e insalubridade, né? E aí, por quê, né? Por que o Mora Digna existe? Bom, para melhorar a qualidade de vida das pessoas em condições insalubres, que é uma grande realidade no Brasil. Mora Digna é de São Paulo, tá? Como? Facilitando o acesso dessas famílias a serviços profissionais, né? E o quê? Obras e reformas acessíveis financeiramente e acessíveis também de estarem próximas, de se conhecerem, tudo isso. E isso é super importante, né, quando a gente fala de acessibilidade. Mais um projeto, um pé de biblioteca, que é um projeto de Minas Gerais. Por que do pé de biblioteca, né? O que eles fazem, né? Eles criam, vamos agora de fora para dentro, ao invés de dentro para fora, né? O que eles fazem? Eles criam bibliotecas comunitárias, eles têm uma rede ativa de bibliotecas, incentivam a leitura. Por que eles fazem isso, né? Eles criam um ambiente propício, porque para eles é importante criar um ambiente propício ao desenvolvimento humano através da leitura, que de fato é uma coisa muito importante. Como? Estimulando a implantação de bibliotecas em ações descentralizadas. Tá bom. Pegou o papel e a caneta? Agora é a sua vez. Bora escrever o seu propósito de projeto? Agora que você já entendeu, vamos escrever o seu propósito. Bom, primeiro, faça o seu círculo dourado. Tá bom, não precisa fazer 3 círculos, mas você pode fazer 3 colunas e escrever os seus porquês, comos e o que relacionado à sua ideia. 2, escolha por que esse projeto é o que mais te toca, né? Qual desses porquês é o que mais te toca? Aquele que mais te emociona, aquele que você sente que você está mais conectado com. Sempre consulte seus amigos, é sempre interessante. Pronto, escreva o seu propósito. Seu propósito deve ser bem específico, claro e alcançável. O máximo conciso possível. Se puder, no máximo 2 ou 3 frases. Pronto. Pronto para escrever no seu Canvas? Bom, eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo de projetos de aulas de informática para idosos. E o meu propósito é dar acesso a novas tecnologias aos mais velhos, educando-os a utilizar de maneira responsável através de oficinas práticas e videoaulas. Por quê? Esse é um projeto que vai nos acompanhar por todas essas etapas do Canvas, é o meu projeto exemplo. Bom, a gente sabe que a gente tem um problema muito grave hoje em dia sobre as fake news e sobre a analfabetização dos mais velhos em relação à internet. Então, esse é o projeto que eu decidi trabalhar e nisso que a gente vai trabalhar. Bom, por hora, esse vídeo sobre o propósito é isso. Prontos para o próximo vídeo sobre beneficiários? Bora lá!